Olá, sexto ano. No vídeo de hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo, tá bom? Então nós temos programado para a gente faz a correção da última lista e depois a gente dá início com segmentos consecutivos e a gente pula para os polígonos, tá bom? Vamos lá. Então, a atividade que eu passei na última aula, 3 questões. A primeira fala o seguinte: escreva para cada situação se o evento é certo, possível ou impossível. Então, na alternativa A fala, obter um número maior que 3 e menor que 5 no lançamento de um dado. Então, você pensa aí, o dado ele é numerado de 1 até a 6, né? De 1 até 6. Então, um número maior que 3 e menor que 5, esse número é um número 4, dentro dos conjuntos dos naturais. Maior que 3 e menor que 5, é o número 4. Como o dado ele é numerado de 1 até 6, ao ser lançado, existe a possibilidade sim de sair um 4. Então, esse evento ele é possível. Na alternativa B, ele fala, obter 9 no lançamento de um dado. Esse evento é possível? Não é, gente. Vai ser impossível. Impossível, por quê? Porque o dado vai até o número 6, então nunca que eu lançando o dado, eu vou encontrar o número 9. Jamais, certo? Nesse dado de 6 faces. Então, se eu lançar esse dado de 6 faces e sair o número 9, é um evento impossível. E na alternativa C, ele fala, obter a soma maior que 3, então tem que ser uma soma maior que 3 e menor que 18. Menor que 18. Num lançamento de 3 dados, ou seja, eu tenho 3 dados. O menor valor que o dado pode assumir é o número 1. Então, se são 3 dados lançados, se cada um cair com o número 1, se eu somar 1 mais 1 e mais 1, o menor resultado que eu posso encontrar é quem? 3. E se eu lançar esses 3 dados e os 3 caírem com o número 6, a face que tem o número 6, se eu somar 6 mais 6, 12, e 12 mais 6, 18. O maior resultado que eu posso encontrar é 18. Então, quando ele fala obter uma soma maior que 3 e menor que 18 ao lançar 3 dados, é certo, é um evento certo que pode acontecer, tá bom? Vamos lá. Para a segunda questão. Só pegar o apagador. Segunda questão. Quantas possibilidades de resultado podemos obter no lançamento de 5 moedas? Então, aqui, gente, é bem simples, ó. Quantas possibilidades de resultado podemos obter no lançamento de 5 moedas? Primeiro, uma moeda, ela pode cair, ela pode dar, né? Tem 2 possibilidades. Qual é cara ou coroa? Então, cara ou coroa, tem 2 possibilidades. Como são 5 moedas, esse 2 que representa as 2 possibilidades vai se multiplicar por ele mesmo 5 vezes, ó. Então, aqui é como se fosse a primeira moeda, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta moeda. A primeira moeda ela tem 2 possibilidades, a segunda também e assim por diante, até a quinta. Cada uma vai ter 2 possibilidades, cara ou coroa. Então, eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, existe 32 possibilidades ao lançar essas 5 moedas. Terceira questão. Em uma caixa tem 2 bolas brancas, uma bola preta e 3 amarelas. Qual é a chance de se retirar da bola preta? Então, vamos supor que ela está dentro de uma caixa e eu quero sortear essas bolas. Então, quero saber qual é a probabilidade de, ao ser sorteada, sair a bola preta. Então, o que é que eu faço? Probabilidade é uma fração. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vai ter que ter um número que representa o numerador e o denominador. O meu denominador é o total de bolas. Ao todo, tem quantas bolas? Aí vai ser o valor do meu denominador, de baixo, ó. Aí eu somo. 2 mais 1, 3.
e 3 mais 3, 6. 2 brancas, 1 preta e 3 amarelas. Então, fica 6 bolas ao todo. Então, 6 fica no denominador. Como eu quero saber a possibilidade de ser retirada a bola preta, o meu numerador vai ser a quantidade da bola preta, de bolas pretas que eu tenho. Só tenho o quê? Uma. Então, a fração que representa a probabilidade é 1/6. Ok? Corrigida a nossa atividade, vamos para o conteúdo de hoje. Primeiro, segmentos consecutivos e colineares. Dizemos que duas coisas consecutivas são consecutivas quando uma vem logo após a outra, uma em seguida a outra. Então, o livro ele traz um exemplo. Números consecutivos, o 33 e o 34, porque vem um atrás do outro. Outro exemplo, tia, de números consecutivos, o 5 e o 6, o 11 e o 12, o 100 e o 101, certo? São números consecutivos que vêm um atrás do outro. A mesma ideia é usada para dar aos segmentos consecutivos, onde vão apresentar uma extremidade comum. Então, assim, o segmento consecutivo, ele dá essa mesma ideia. É um segmento que vem um atrás do outro. Só que eles vão possuir uma extremidadezinha em comum. Exemplo. Aqui, ó, eu tenho um segmento A, que vai até B. Aqui é um segmento, ó. E eu tenho um segmento que vai de B até C. Então, aqui é outro segmento. Então, o segmento AB, ele é consecutivo com BC, porque ele também vai ter o quê? Uma extremidade em comum. Qual é o ponto em comum aqui, ó? Pontinho B. Tanto tem aqui AB, tá aqui ele, ó, no AB. E depois eu continuo, BC. Então, esse B, ele é comum aos dois segmentos, certo? Que no caso aqui, são segmentos consecutivos, que vem um após o outro. Aprendemos os segmentos consecutivos, a gente vai ver os segmentos colineares, que são aqueles que estão contidos em uma mesma reta. Ou seja, segmentos colineares, eles vão formar uma reta. Aqui, ó, vocês percebem? Fica bem claro que não forma uma reta, ele tem uma inclinação. No caso dos colineares, eles não vão ter uma inclinação, eles serão retos. Então, tem um segmento DE e EF. Então, eles vão ser o que aqui, ó? Segmentos colineares, porque eles estão na mesma reta. Ok? Vamos lá, próximo. Polígonos. São figuras geométricas planas, ou seja, são figuras geométricas planas. O que quer dizer plano? Só tem duas dimensões, ok? Formadas por linhas poligonais fechadas simples. Ou seja, um polígono são formados por linhas poligonais fechadas, ou seja, ó, todas têm que estar fechadinhas. E de forma simples. O que é simples? Sem cruzamentos, ok? Elas não se cruzam, tipo, se tivesse assim, ó. Não se cruzam. São linhas fechadas, mas simples. Tia, polígonos podem ser abertos? Não, devem ser fechados. Podem ser curvados? Também não podem ser curvados, ok? Ou então arredondados. Então, aqui eu tenho um exemplo de figuras geométricas que representam os polígonos. Aí a gente vai ver quando ele vai ser côncavo e quando ele vai ser convexo. Fala o seguinte, ó, convexo, um polígono convexo tem todos os lados internos com medidas menores que 180. Então, a gente analisa aqui, ó, primeiro, que ele dá exemplo. A gente vai analisar cada ângulozinho desse, aqui vale 90 graus, e aqui são ângulos agudos, ou seja, são ângulos menores que 180. Se todos os ângulos são menores que 180, eu digo o quê? Que esse polígono, ele é convexo. E tia, quando é que ele vai ser côncavo? Ele vai ser côncavo quando não é convexo, ou seja, um polígono côncavo tem pelo menos um ângulo maior que 180 graus. Aí aqui a gente tem, ó, um polígono. Aí você vai analisar. Quando chega bem aqui nesse ângulo,
esse ângulozinho interno, eu percebo que a medida dele é maior que 180 graus. Se ele tem pelo menos um ângulo que é maior que 180 graus, que é obtuso, ok? Ele vai ser um polígono côncavo, ok? Convexo, todos os ângulos menores que 180. E côncavo precisa ter pelo menos um maior que 180. Essa é a principal diferença, tá bom, gente? Próximo. Elemento de um polígono. Muito importante a gente saber quais são os elementos do polígono. Gente, os elementos são 3, ok? Quem é o primeiro? A gente chama o primeiro elemento de vértices. Aí eu coloquei aqui. Os vértices são A, B, C, D, E e F. Vamos analisar aqui essa figura, né? Esse polígono. Os vértices são os pontinhos, o encontro de dois segmentos. Ó, eu tenho esse daqui, ó, esse segmento com esse. O encontro dele vai ser aonde? No A. Então, os vértices é como se fossem os pontinhos, as quinas. Ó, eu tenho um pontinho aqui de encontro, eu tenho um outro encontro aqui, ó. São todos os encontros. Por isso que meus vértices vai ser a letrinha A, B, C, D, E e F. Ok? Esses são meus vértices. Primeiro elemento. Tia, quem será o segundo elemento dos polígonos? São os lados. Os lados dele, que são os segmentos. Então, o primeiro lado aqui, ó. Lado A, B. Esse é o primeiro lado, ó. AB. O segundo, B, C. Terceiro, C, D. D, E, F e F, A, que são os lados desse polígono. Quando eu represento o lado, eu sempre coloco esse tracinho aqui em cima, que representa o segmento. Ó. Exemplo, eu quero botar aqui o lado FA. Então, você coloca o F, o A e o tracinho em cima, que é para representar o segmento, os lados desse polígono, ok? E o terceiro elemento são os ângulos internos, ou seja, os ângulos que estão dentro dessa figura geométrica. Aí aqui a gente vê, ó, quem que são? A gente tem esse ângulo aqui, ó. Aqui não é o pontinho A, então eu vou dizer que é o ângulo A. Aqui a gente não tem, ó, o vértice B, então aqui vai ser o ângulo B. O ângulo C, o ângulo D, o ângulo E e o ângulo F. Então, são os ângulos internos. Essas aberturas que ficam no encontro de dois segmentos ou de dois lados, ok? São os meus ângulos. Por isso que eu coloquei aqui. Quem são os ângulos internos? A, B, C, D, E e F. Com letrinha minúscula. Quando a gente vai representar um ângulo, a gente coloca aquele acento circunflexo em cima, certo? Aquele chapeuzinho. Então, se eu quero falar assim, quem é o ângulo A? Então, você coloca o Azinho minúsculo e o chapeuzinho em cima, o circunflexo em cima. Ângulo B, da mesma forma. Ângulo C, letrinha C minúscula e o acento em cima, que é para indicar que isso daqui está representando o ângulo, ok? Vamos lá. Nomenclatura dos polígonos. Então, assim, dos polígonos, eles têm um nome de acordo com a quantidade de lados, os números de lados. Então, assim, essa tabela vocês encontram no livro de vocês e é algo mais para você ir estudando, ir vendo. À medida que você vai estudando a nomenclatura, vai ficando fácil. Exemplo aqui, o número de lados. Quando tem 3 lados, a gente chama ele de triângulo. Quando tem 4 lados, quadrilátero. Quando tem 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágonos. 7 heptágono, 8, 9, 10 e assim por diante. A quantidade de números de lados que ele tem vai definir o nome desse polígono, né? Então, a gente conhece muito o triângulo, que tem 3 lados, os quadriláteros, o pentágono, hexágono, que tem 6. Então, são muito comuns dentro da nossa área da matemática, quando a gente estuda, né? São, assim, os mais conhecidos, digamos assim.
E a nomenclatura a gente aprende à medida que a gente vai estudando e se aprofundando no conteúdo, certo? A gente já fica assim, qual é o polígono que tem 7 lados? Ah, tia, é o heptágono. E assim a gente vai aprendendo, tá bom? De forma gradual. E nós temos os polígonos regulares. O que são os polígonos regulares? Quando todos os seus lados têm a mesma medida e os seus ângulos internos têm a mesma abertura. Então, existem os polígonos regulares que vai ter os lados vai ter a mesma medida, certo? E os ângulos também vão ter a mesma abertura. Tia, um exemplo disso, vamos lá. Aqui, triângulo, vamos lá. São polígonos com 3 lados, que a gente já acabou de ver, que podem ser classificados quanto à medida de seus lados e seus ângulos. Então, vamos lá. Os triângulos, eles são bem especiais, certo? Dentro da geometria. E eles podem ser classificados pela quantidade de lados, tipo, tem tanto a medida dos lados, a gente pode classificar ele. Em relação aos seus ângulos, também tem outra classificação. Aí a gente vai ver aqui, ó. Em relação aos seus lados, o triângulo ele pode ser equilátero, ou seja, quando é que um triângulo é equilátero? Quando os 3 lados do triângulo têm a mesma medida. Ou seja, aqui, ó, os 3 valores vão ser iguais. Como assim, tia? Se aqui esse lado vale 5 centímetros, aqui também vai valer 5 centímetros e o terceiro lado também vai valer 5 centímetros. Quando os 3 lados têm a mesma medida, eu chamo esse triângulo de triângulo equilátero. Equilátero. Segundo, triângulo isósceles. Quando é que ele vai ser isósceles? Quando dos 3 lados, 2 medidas vêm igual e uma diferente. Como assim, ó? Eu tenho aqui o triângulo A, B e C. Eu tenho aqui essas 2 medidas que são iguais e essa daqui vai ser diferente. Um exemplo, tia. Aqui, ó, tenho 12 centímetros, 12 centímetros. E aqui eu tenho 13 centímetros. Ok? Aqui é 12, 12 e aqui vai ser 13. 2 medidas iguais e uma diferente. Então, esse triângulo a gente chama de isósceles. 2 medidas iguais e uma diferente. Por último, nós temos o triângulo escaleno. O escaleno, as 3 medidas serão diferentes. Aqui, ó, eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu terei 1. Como assim? Vamos supor que aqui seja 5 centímetros, aqui vai ser 7 centímetros e aqui vai ser 8 centímetros. Ou seja, um lado vale 5, outro lado vale 7 e outro lado vale 8. São 3 medidas diferentes. Então, esse triângulo ele é classificado como um triângulo escaleno, ok? Tia, em relação ao ângulo, aos lados, tudo bem. Agora, quanto à medida dos ângulos? O triângulo ele pode ser acutângulo. Quando é que ele vai ser acutângulo? Tem os 3 ângulos agudos. O que são ângulos agudos? São ângulos menores que 180. Então, aqui a medida desses 3 ângulos são menores que 180. Se os 3 são menores, eu digo que esse triângulo ele é acutângulo, ok? Quando é que o triângulo vai ser retângulo? Quando ele tiver um ângulo reto. O triângulo não tem 3 ângulos? Então, quando um desses 3 for um ângulo igual a 90 graus, ó, a gente identifica por este sinal, ó, certo? Representa um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, quando o triângulo ele apresenta um ângulozinho desse, a gente classifica ele como um triângulo retângulo. E por último, quando o triângulo ele é obtusângulo, tem um ângulo obtuso. Isso quer dizer o quê? Que vai ter um ângulo só desses 3, um ângulo que é maior que 180 graus, ou seja, tem um lado bem aberto. Aqui, ó. A gente identifica ele bem aqui, ó. Triângulo.
Então, esse ângulo, ele é maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Então, eu vou classificar ele como um triângulo obtusângulo, ok? Dando continuidade no nosso assunto, vamos ver agora os quadriláteros, ok? A gente viu os triângulos, que eles podem ser classificados quanto aos lados, que pode ser o quê? Equilátero, isósceles e escaleno. E quanto aos seus ângulos, que ele pode ser agudo, obtusângulo ou um triângulo retângulo, certo? Dependendo da quantidade, da medida dos ângulos que esse triângulo vai apresentar. Os quadriláteros, eles são polígonos que apresentam 4 lados. O próprio nome entrega, né? Quadriláteros. Quadriláteros, lembra o númerozinho? 4. Então, apresentam 4 lados. Podemos nomeá-los de acordo com as suas características. O paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Então, nós temos aqui, ó, AB e CD são lados opostos. Então, eu tenho aqui esse paralelogramo. Quem são meus vértices? A, B, C e D. E ele fala, o lado AB, ele é paralelo com o lado CD ou DC. Ó. São paralelos. Tia, o que são lados paralelos? São aqueles lados que estão um do lado do outro, certo? Aqui, ó. Eles estão como se tivesse um na frente do outro. Então, tem um lado AB, que é paralelo ao lado CD. E da mesma forma, AD e BC são lados opostos. AD e BC são lados opostos. AB é paralelo a CD. Denotamos que AB é porque assim, ele fala, AB é paralelo a CD. Como é que eu indico que o lado é paralelo? Eu utilizo essa notação, ó. AB, que é esse segmento, ó. Coloco o tracinho em cima, que é lado, segmento, ele é paralelo ao lado CD. Então, para mim colocar esse paralelo, eu utilizo aqui, ó, 2 barras, ó. AB, o segmento, é paralelo, as 2 barrazinhas, quer dizer paralelo, a CD. Isso que ele está querendo falar. É assim que a gente denota os lados ou segmentos que são opostos, ok? Dentro disso, dos quadriláteros ainda, a gente tem alguns que são assim bem peculiares, certo? Que vão ter característica bem importante. Primeiro é o retângulo, que tem todos os lados, todos os ângulos iguais a 90 graus, retângulo. Nós temos o losango, que todos os lados têm a mesma medida. Isso são as principais características, ok? Do retângulo, qual a principal característica dele? Os 4 lados são iguais a 90 graus. Os 4 ângulos, perdão. Os 4 ângulos internos dele é igual a 90 graus. O losango, a medida de todos os lados são iguais. O quadrado, todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos também têm a mesma medida. Então, o quadrado tem 4 ângulos de 90 graus, ou seja, todos os 4 são iguais. E além dos ângulos serem iguais, a medida dos lados também são, ok? Essa é a principal característica dele. E aqui nós temos o trapézio, que são quadriláteros que apresentam um par de lado paralelo. Um par de lado paralelo, ou seja, tem 2 segmentos, tem 2 lados que são o quê? Paralelos, ok? Então, nós temos o trapézio isósceles. Os lados não paralelos têm a mesma medidas iguais. Trapézio retângulo e o trapézio escaleno. O trapézio retângulo, gente, é quando esse trapézio, que é essa figura, esse quadrilátero, ele vai apresentar o quê? 2 ângulos retos, que são aqueles ângulozinhos que medem 90 graus. E, por último, o trapézio escaleno, ele vai ter o lado BC e AD paralelo, ó. Nós temos aqui esses 2 lados paralelo e possui todos os lados com medidas diferentes.
Lembra do escaleno, do triângulo escaleno? Ele não tem todas as medidas diferentes? O trapézio escaleno também vai ser da mesma forma. Todos os lados dele, os 4 lados, ó, terão medidas diferentes. Então, aqui são os principais quadriláteros. À medida que a gente for resolvendo as atividades, vendo o conteúdo, tirando as dúvidas, aí a gente vai se apropriando mais ainda de cada peculiaridade desses quadriláteros, tá bom? Então, a nossa aula ela encerra por aqui. A atividade vai direcionada na agenda, ok? A nossa aula termina por aqui. A nossa agenda vai estar direcionando para vocês a atividade. E até o próximo vídeo, tá bom?